Assinala-se hoje mais um aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro. E é precisamente com este tema que começamos o nosso comentário de hoje com o Cancela Moura. Cancela, boa tarde. Boa tarde. 32 anos já se passaram desde a morte de Francisco Sá Carneiro. Foi uma morte precoce. Eu acho que foi um choque para todos os portugueses, sobretudo o país teve muito a perder. E não dizemos isto por... Eu, pelo menos, pessoalmente, não digo isto por circunstâncias. Julgo que, de facto, a forma visionária como ele esteve na política, eu acho que ele em si mesmo tinha todas as qualidades que nós gostaríamos de ver em alguém que é estadista, que está na política. Para já porque o pensamento dele, em termos políticos, era um pensamento muito estruturado, fruto das circunstâncias muito baseado na defesa da liberdade e da democracia. Isto hoje pode não fazer tanto sentido. E depois eu acho que isto foi uma matriz do PSD muito centrada na questão do personalismo. Sá Carneiro entendia que as pessoas deviam estar exatamente no centro de tudo aquilo que era o destinatário de todo o ato político. E isso, do ponto de vista dos direitos humanos, da solidariedade, dos valores da justiça, no fundo, esta presença que nós reclamamos todos os dias na política, e ele em si mesmo punha isto em prática. Portanto, o PPD na altura e depois o PSD acabou por ter um líder que estava despreendido do poder, que era uma coisa que hoje eu acho que nós não vemos isso nas pessoas. Ele por duas vezes abandonou a liderança do PSD, demitiu-se como ministro adjunto do primeiro governo provisório, nunca esteve agarrado, por assim dizer, ao lugar de poder, e portanto era uma pessoa que do ponto de vista do que nós podemos às vezes no nosso imaginário ter, era um homem que eu acho que podem passar mais 100 anos. Para já julgo que tivemos a felicidade, alguns de nós, de conviverem com um homem que fez história, que eu acho que podem passar mais 100 anos, que este mito vai perdurar. E depois este nome vai ser certamente relembrado. Não tenho dúvidas nenhumas, era um homem lúcido, tinha uma serenidade grande, tinha um espírito de combatividade que era difícil encontrar em qualquer circunstância, sobretudo pela forma como ele esteve na política. Tinha um raciocínio brilhante do ponto de vista da estratégia política, tinha uma coragem acima de qualquer suspeita e, portanto, eu acho que mesmo os adversários políticos aprenderam a respeitá-lo. Estamos a falar de um homem que mesmo no regime anterior acabou por integrar o Parlamento e fazer enormes desafios ao regime de então. E relembrar que foi também ele, juntamente com Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, que fundou a 6 de maio de 1974 o PSD, que na altura era Partido Popular Democrático. E eu acho que o PSD, ou neste caso o PPD, o Partido Popular Democrático, que foi centrado naquilo que ele chamava numa certa social-democracia à portuguesa, foi quase um milagre do ponto de vista do espectro político português. É importante que se diga que o CDS reclamou a direita, o PS reclamava o espaço da social-democracia e o PCP estava à esquerda e, portanto, estavam ligados aos grandes partidos das internacionais que existiam na altura e o nascimento do PSD é um bocadinho contra a natura, quer os movimentos político-partidários de direita e de esquerda e as ideologias vigentes e, portanto, ele até rompeu com os preconceitos para criar um partido que ele dizia que era o partido mais português de Portugal porque integrava, e é importante, eu julgo que o partido nos últimos anos até pode ter perdido um bocadinho isto, mas era uma mini-sociedade, era um partido interclassista onde estaria um sindicalista ou estaria um grande patrão e onde conviveriam no mesmo espaço pessoas tão diferentes como estas. E, portanto, eu acho que o nascimento do PSD, bem de trás, eu acho que aquela passagem pela ala liberal no antigo regime e a sua integração nas listas da União Nacional, juntamente com outros elementos, ele chega a ser o líder, no fundo, da oposição dentro do Parlamento, porque o José Pedro Pinto Leite, entretanto, tinha morrido, e eu julgo que há 3 ou 4 questões que eu gostaria de frisar para se ver o pensamento dele. Nessa altura, ele pediu mais liberdade de imprensa, mais liberdade de expressão e mais liberdade de associação. Nós estamos a falar em 1969, isto é um enorme desafio, portanto, ao regime de então. Pede a fiscalização, inclusivamente, da própria polícia política, a PIDE, porque estaria autorregulada. Pede amnistia para os presos políticos. Nós estamos a falar, digamos, 5 ou 6 anos antes do próprio 25 de Abril. E aproveita, inclusivamente, em 1970, a revisão da Constituição para tentar reintroduzir o sufrágio universal para a eleição do Presidente da República, na altura o chefe de Estado. E como isto não aconteceu, porque naturalmente a maioria vigente
portanto, negou esta pretensão, ele próprio se retirou com a tal despreendimento, dizendo o meu lugar está esgotado, eu não estou aqui a fazer nada, e retirou-se de modo próprio. O sistema judicial falhou demasiado na investigação sobre as causas da morte, uma vez que até hoje não houve, de facto, uma conclusão sobre este processo e a tragédia de Camarate, como ficou conhecida, já motivou 9 comissões de inquérito. 9, e agora parece que se fala numa 10ª, já com este governo, que eu acho que de facto acaba por ser ser penoso estar a repisar, a relembrar os episódios. Como todos nós sabemos, um mito projetado, como eu costumo dizer, porque Sá Carneiro, para as novas gerações, deve constituir quase uma imagem de alguém idêntico a algumas estrelas que efetivamente morrem muito cedo, ou cedo demais, podiam ter contribuído muito mais para o país, e este mito também, a morte também está envolta em algum mistério. Exatamente, que efetivamente e esse mistério continua a condensar também este mito. Sim, mas apesar de tudo, é importante aqui que se diga que em muito pouco tempo Sá Carneiro condensou o seu pensamento político, fazendo uma trajetória absolutamente fulgurante daquilo que ele pensava e daquilo que ele pôs em prática. Nós estamos a falar de alguém que criou a lei de limitação de setores entre o público e o privado, que rompeu, no fundo, com aquilo que eram alguns setores da economia que estavam estatizados após a Revolução e criou condições para que isso não acontecesse. Definiu políticas de distribuição de terras em plena reforma agrária para entregá-las aos agricultores no Alentejo. Deu um impulso da adesão de Portugal à CEE, que era uma coisa absolutamente nova, impensável. E aqui uma coisa muito importante, que neste momento se fala muito no Estado Social, Sá Carneiro terá sido o precursor, o inovador destas matérias, porque ele pugnou sempre o reforço das políticas sociais, de forma a garantir que todos os portugueses tivessem acesso de forma igual a este tipo de políticas, aos mesmos direitos e políticas sociais. Muito bem, então aqui assinala-se então hoje a morte de Francisco Sá Carneiro. PSD e CDS também assinalaram com uma missa em memória dos antigos ministros e Ministro da Defesa, pois com Francisco Sá Carneiro no acidente de Camarate morreu também Amaro da Costa. Passamos agora para o nosso segundo tema. O líder do PSD Porto criticou Paulo Portas por considerar que é o responsável pelo fim da coligação PSD-CDS-PP no Porto. Como podem ser interpretadas estas declarações do líder do PSD Porto? Eu acho que era importante tentar não empolar esta questão. Eu acho que isto é uma questão meramente local, confinada a uma divergência entre as duas conselhias, nem são as direções máximas dos partidos do Porto. Estamos a falar de duas conselhias. Eu até diria que isto pode estar confinado a algumas divergências que começaram a ser pessoais, porque as trocas de acusações hoje entre Pedro Moutinho, do CDS-PP, e o próprio Ricardo Almeida, e, portanto, que houve reações e contra-reações a isto. Mas isto importa referir que vem na sequência precisamente aquilo que o CDS-PP já tinha dito, quanto à candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto. Mas aqui é importante que se diga que cada um dos aparelhos partidários tem o direito de ter as opções e percorrer os caminhos que importará a cada um dos seus órgãos legitimamente eleitos. Se a Conselhia do Porto, o CDS-PP, entendeu que aquele não seria o melhor candidato, não me parece drama nenhum que, efetivamente, fique de fora de uma candidatura, e aliás o PSD já disse isso, vai ser uma candidatura superpartidária, que vai com certeza extravasar os muros dos partidos, daquilo que é convencional. Isto já estamos habituados a que isso aconteça com Luís Filipe Menezes, e penso que com resultados positivos, e portanto o CDS escolheu a sua própria opção. Eu digo que é importante não empolar esta situação, porque me parece que ela está confinada, como digo, primeiro a duas estruturas locais, e depois eu acho que até mas já aqui estão a estender... as críticas estendem-se ao Paulo Portas. Pois o que eu estou a dizer é que eu acho que o Presidente da Conselhia do Porto é um bocadinho infeliz nestas declarações, porque está a trazer à colação portanto, um dirigente nacional e o responsável máximo do CDS. Já foi, inclusivamente, estas declarações, o Presidente da Distrital do Porto já se demarcou, e bem, porque veio dizer que as relações entre o PSD e o CDS, passadas que estão algumas divergências até que são conhecidas sobre o Orçamento de Estado, aquilo que importa ao país, não vamos agora com uma questão local, por uma questão de uma coligação no Porto, que cada partido obviamente escolheu aquilo que pretendia, estar agora a fazer uma
tempestade num copo d'água. Eu penso que é importante confinar isto àquilo que é realmente a importância. E esta importância é muito pouco significante. O Presidente-Geral do Porto até bem dizer que, e, além disso, que as relações entre os dois partidos são as melhores. E, efetivamente, isto é um olho, eu até podia equiparar esta situação àquilo que se passa em Matosinhos. O PSD entendeu que dispensar o CDS por falta de protagonismo, por falta de contributo efetivo para uma coligação, e aqui, de modo próprio, o CDS se auto-excluiu de uma candidatura que foi anunciada do Dr. Luís Filipe Mendes. Portanto, não vejo qual seja a importância ou o empolamento que estão a dar a esta questão. Muito bem, ficam então aqui estas declarações do líder do PSD, a um ano das eleições autárquicas em Portugal. Passamos agora para o nosso terceiro e último tema. Muito rapidamente vamos falar do aumento de 65 para 100 do volume de refeições diárias servidas em cantinas sociais. O anúncio foi feito hoje pelo Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social. Isto deixa bem marcado que, de facto, se espera que estes números aumentem significativamente em 2013. Eu admito que sim. Aliás, eu julgo que isto já é uma resposta a uma evidência que o Secretário de Estado da Segurança Social veio evidenciar. É importante dar um enquadramento disto. Ele falou num Seminário Nacional para a Avaliação do Programa da Rede Social. Nós sabemos o programa, neste momento, o Programa de Emergência Social que o Governo implementou está focalizado nestas IPSS e nesta questão. Há aqui uma nota importante que eu julgo que é dada. É um sinal muito importante, porque foi até dito para uma plateia de pessoas que são agentes desta solidariedade social, que estão ligados à economia social, esta terceira categoria de economia, que foi dizer-se que não existem limites orçamentais para combater as necessidades alimentares, e que é uma necessidade básica, portanto, esta questão da alimentação, e não têm constrangimento de natureza financeira para poder acudir a isto. Isto é muito importante porquê? Porque do ponto de vista das críticas que têm sido feitas ao Governo, é que isto é uma sopa dos pobres, que é uma coisa que acontece de imediato, mas eu até gostaria de realçar o contrário. Eu acho que, de facto, se nós todos contribuíssemos com o mínimo, eu julgo que o Governo nesta área tem feito ou tem tomado ou adotado medidas muito interessantes, sobretudo esta, porque acaba, no fundo, sendo esta uma necessidade básica, por acudir de imediato, sem olhar a outro tipo de soluções. Primeiro isto e depois disto, de ganharmos tempo, chegaremos a outros objetivos, naturalmente, de ordem social. Muito bem, então fica aqui este apontamento. O Governo vai aumentar de 65 para 100 o volume de refeições diárias servidas nas cantinas sociais. Obrigado, Cancela. Até para a semana. Boa noite.